Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor Delboni. Bem-vindos a mais uma palestra do ciclo Arte e Educação. Ele está em uma Hoje, varanda com vegetação a ao Valéria fundo. Alencar fala sobre mediação cultural. Letreiro, ciclo de palestras Arte e Educação, Mediação Cultural com Valéria Alencar. Olá, eu sou a Valéria Peixoto de Alencar. Eu estou aqui para conversar com vocês sobre mediação cultural. Eu tenho formação em História, bacharelado e licenciatura, lá nos idos dos anos 90. Também tenho mestrado e doutorado em Artes, especialmente na área de Arte e Educação e Educação em Museus, que é um assunto que eu pesquiso, trabalho, converso, e isso me levou às minhas pesquisas em mediação cultural. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Valéria é branca, tem cabelos castanhos curtos e ondulados. Pensei nessa conversa dividida em três partes. Primeiro, o próprio conceito de mediação, afinal, o que é isso, né? Depois, a gente vai conversar a educação como mediação cultural. E depois, mais especificamente, mediação cultural em instituições, museus, né? O que tem acontecido, quais são as práticas possíveis, e é sobre isso agora. Letreiro, o que é mediação? Para começar a conversar sobre mediação, eu vou contar uma história aqui. Eu sou professora, trabalhei bastante com formação de professores. E uma vez eu dando aula numa turma de pedagogia, eu tinha uma aluna surda e tinha uma intérprete. E aí eu estava falando sobre mediação e eu perguntei para essa intérprete de Libras qual era o sinal para mediação. Ai, gente, não lembro muito bem se era uma coisa meio assim. Faz um sinal com os dedos da mão direita sobre as costas da mão esquerda. Ideia de ponte. Ao fundo, prateleiras com livros. Ponte. Guarda essa história que daqui a pouco eu volto nela. A palavra, o conceito de mediação, ele vem da área do direito, né? Começa aquela história da conciliação, né? E da mediação, é dali que ela vem. Ela também entrou no mundo das escolas, principalmente com aquela função do mediador de conflitos. Um professor, um educador, um psicólogo, enfim, que trabalha na escola, no espaço escolar, como mediador de conflitos. Então vamos pegar daí dessa ideia de ponte, né? Essa mediação que liga, vamos pensar, né? Um assunto, liga duas partes, né? Então no caso da educação, liga um assunto ao público ou ao aluno, ao estudante, né? Essa ideia de ponte e essa ideia de ligação, de apaziguamento, né? Porque se mediação vem da área do direito, da mediação de conflitos, então da ideia de apaziguar. Mas será que é isso, mediação na área de educação? Então agora a gente vai para o nosso segundo tópico aqui. Letreiro, educação como mediação cultural. Então, se a gente vai falar de educação como mediação cultural, vamos ter que repensar a própria ideia de educação. E aí eu retomo aquela ideia do apaziguamento. Se a gente for lembrar da gente na escola, quem é mais velho, a gente tem a figura de um professor, de uma professora, a gente tem um conteúdo e o que ela faz é facilitar, né? Pensar a mediação como facilitadora, né? Então ela faz uma facilitação do conteúdo escolar, do conteúdo que está no livro didático para os alunos, para as alunas. É isso que seria o professor, a professora, historicamente falando. Quando a gente traz para o pensamento contemporâneo, e contemporâneo eu falo desde Paulo Freire para cá, educar é mais do que isso, né? Paulo Freire, inclusive, tem aquela crítica à educação bancária, o aluno como um depositário de conteúdos, né? Então a gente tem que questionar esse modelo de educação. Hoje em dia a educação ela é pensada por muitos outros caminhos, que não só a figura do educador, da educadora como alguém que facilita o acesso. Então a gente pode pegar a ideia da ponte e implodir essa ponte, né? Vamos pegar assim, é muito mais do que de um lado da ponte está o conteúdo e do outro quem está aprendendo. E a mediação seria essa ponte, é muito mais do que isso. Vou voltar para aquela história que eu contei da minha aluna que era surda e a intérprete com o sinal de mediação como ponte. Quando ela me explicou que o sinal era aquele, aquilo não estava me satisfazendo no sentido de que aquela aluna que tinha uma deficiência, né, que era surda, ela não ia
conseguir compreender o que eu estava explicando sobre mediação como o restante da sala, porque eu estava trazendo muito mais do que a ideia de ponte. Né? Estava problematizando a própria educação como uma, mesmo que seja uma via de mão dupla, essa ponte, né? O aluno pergunta e responde, né? É mais do que isso a mediação. Aí eu fiquei lá pensando, aí eu virei, chamei a sala inteira e falei assim, não, a gente vai fazer uma rotatória. Então eu trouxe um pouco a ideia da professora Miriam Celeste Martins, que vai aparecer o nome dela aqui. Ela fala sobre a mediação para além da ideia de ponte. Não é estar entre dois, entre o conteúdo e o aluno, por exemplo. É estar entre muitos. E quem são esses muitos? Né? Que muitos são esses que envolvem a mediação? É o conteúdo? É o conteúdo. É o aluno e a aluna também. Mas também é a expectativa do mediador, da mediadora. É aonde esse conteúdo está sendo veiculado. É numa lousa? É num museu? É na TV? Né? É aqui? Onde que é isso? Né? Onde que está esse espaço? Que espaço é esse? Que espaço de cultura é esse? Já que a gente está falando de mediação cultural, né? As ansiedades, porque o professor, a professora, o mediador, a mediadora tem suas ansiedades, suas expectativas, os educandos também. A gente tem a expectativa da instituição cultural sobre aquele assunto, tudo que está em volta. Então, mediar, a ideia, o senso comum que se tem sobre determinado assunto, né? Então, tudo isso está envolvido na mediação. Aí eu criei com a sala uma rotatória, para que aquela aluna surda entendesse que eu estava falando que era muito além de ponte, né? Então, nessa rotatória, a figura do mediador, da mediadora, estava presente na rotatória, mas não ligando vários lugares, mas fazendo como um guarda de trânsito, sabe? Tentando falar quem passa agora, mediando a situação, mediando todo aquele contexto para proporcionar um processo efetivo de ensino e aprendizagem. Então, nesse sentido, a gente retoma aquela ideia de apaziguamento, tá? Vou fazer uma experiência aqui. Pensem aí num museu. Agora, visualiza uma obra de arte. Depois você conta aqui nos comentários o que foi que você imaginou como museu e como obra de arte, que eu quero ver. Agora vamos ver esta obra de arte aqui. Na tela, quadro da artista cubana Harmonia Gonzalez intitulado Nascimento de Oxum. Harmonia Gonzalez. Ela mexe com a gente no sentido de entender da onde que vem os cânones da história da arte. Quem que está dentro dele, quem que não está. A gente pode pensar o que é que você imaginou como obra de arte antes de ver essa obra da Harmonia Gonzalez. Quando a gente fala em mediação cultural, isso também entra. Existe uma história da arte hegemônica, daquilo que as pessoas acham o que é arte. E existe uma outra provocação, o que deveria ser? Ou por que tal coisa, tal objeto, tal obra não é uma obra de arte, ou não está nos livros da história da arte? E quando a gente pensa em educação como mediação cultural, tudo isso está envolvido. Porque eu posso estar, vamos pensar primeiro aqui no ambiente escolar, né? Que a gente está falando de educação como mediação cultural. Eu posso pensar no ambiente escolar, num conteúdo que está num livro didático. Alguém pensou naquele livro, alguém propôs aquele conteúdo. Por que aquele e não outro? Tem uma decisão tomada aí, que envolve relações de poder. Se a gente vai pensar em mediação cultural, a gente tem que pensar na própria ideia de cultura. Por que a nossa sociedade ainda elitiza a cultura? Existe a cultura erudita, a cultura popular. Por quê? Que julgamento de valor é esse? Cultura é cultura, né? Existe o nosso gosto, ele não é... A gente não nasce achando uma coisa bonita ou feia, ou achando que isso é melhor ou pior. Nosso gosto é construído,
né? Quando a gente vive na família, quando a gente vive na igreja ou nos grupos sociais que a gente frequenta, o nosso gosto vai sendo construído. E isso também entra nessa rotatória, vamos dizer assim, da mediação cultural. Então, se a gente tem esse nosso gosto que é construído e que existem pesquisas muito recentes a respeito de quem são, por exemplo, as mulheres na história da arte. Se a gente pega autores muito clássicos, mais antigos da história da arte, a gente não vê artistas mulheres ali naquela bibliografia. Né? E existe toda uma busca agora de entender e encontrar a história dessas artistas. Isso para dar um exemplo, se a gente for para a questão também da arte produzida por outros povos que não os povos europeus, né? E mesmo depois o norte global, né? Os Estados Unidos, a gente começa a resgatar outros aportes da cultura que vêm sendo questionados e vêm sendo revisitados, certo? Então a gente tem essa questão para pensar, a mediação não pode deixar isso de lado. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu estava fazendo a minha pesquisa de doutorado, uma boa parte dela foi feita no Museu Paulista, Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo, né? Eu acompanhava visitas escolares. E um dia eu estava acompanhando um grupo, umas criança é ótimo, né? 13, 14 anos, eles são adolescentes. De adolescentes de 13, 14 anos, eles estavam fazendo a visita na exposição principal que tinha no museu naquela época, isso foi ano de 2013. Então foi antes até da reforma do museu, mas essa exposição ainda está lá porque ela é tombada, né? Então a gente passeando, né? O grupo, o mediador que estava acompanhando o grupo era um mediador que conversava bastante, dialogava, ele propunha, ele questionava e tudo. Chega um momento da visita em que o grupo sentava na escadaria para conversar sobre o que estavam vendo, enfim. E aí na escadaria do museu tem uma faixa central, bem na altura onde está a escultura do Dom Pedro I, tem pinturas e esculturas trazendo a história do bandeirante paulista. Então tem o ciclo do ouro, tem a criação de gado, enfim, tem algumas pinturas. E aí tem uma pintura do Henrique Bernardelli, especialmente, que o título, que é bem grande, aparece embaixo, assim, para quem está visitando ali no museu, aparece assim, Ciclo de Caça ao Índio. Fotografia do quadro de Henrique Bernardelli retratando um bandeirante armado e índios ao seu redor. A gente não, porque eu estava só observando, né, pesquisadora, mas as crianças lá conversando com o mediador e o professor da turma, tal, sobre o que eles estavam vendo e tal. De repente um menino agoniado, ele estava agoniado. Eu nunca vou esquecer isso, gente. Ele levantou a mão e falou, para tudo, o que é aquilo? Tá certo aquilo, o nome daquela pintura é Ciclo de Caça ao Índio. Tudo errado ali, né? Primeiro caçar pessoas, a própria ideia de índio, a palavra índio como uma palavra bastante complicada, e a gente está falando de uma visita em 2013, onde essa retomada da história, esse resgate dessa história já estava na sala de aula, né? E aí foi bem interessante, porque quando esse menino ficou bem incomodado, eles nem estavam falando dessa pintura, eles estavam sentados na escadaria observando tudo. O mediador pegou esse assunto que o menino trouxe e aí ele contextualizou o ano que era aquela pintura, por que 100 anos atrás, 100 anos pra gente agora, mas 90 anos atrás, né, a pintura é da década de 20, né, do século 20, por que naquele momento se dava esse título para uma pintura como essa e ninguém achava estranho, para onde que aquela pintura foi encomendada, para aquele espaço. Então, assim, tudo isso foi considerado na mediação para discutir, não só para apaziguar. Porque se fosse para apaziguar, ele podia falar assim, não, esse é o título que foi dado. E só que não. Toda essa conversa levou a outra produção de saberes, para além da história do Brasil, ali que estava sendo exposta naquela exposição, mas para entender por que aquela obra estava naquele museu, naquele espaço. E aí, quando a gente pensa em educação como mediação cultural,
para além do apaziguar ou da ideia de ponte, gosto muito de associar algumas palavras à mediação, que é provocar, articular, refletir, questionar. Acredito que essas palavras elas são muito mais condizentes, vamos dizer assim, com a ideia de mediação cultural dentro dessa área que a gente está conversando aqui, que é a educação. Letreiro, educação como mediação cultural. Bom, agora vamos conversar finalmente sobre mediação cultural em instituições culturais e museus. Eu quero começar contando uma história também. Eu fiz uma parte, como falei para vocês, né, meu doutorado, eu fiz uma parte aqui no Museu do Ipiranga e uma parte eu fiz na época, em 2013, 2014, eu fiz em Londres. Eu acompanhei visitas no Museu de Londres e também no Museu Britânico, algumas. Só que antes de eu começar a acompanhar a visita, eu fui eu mesma visitar, sozinha, sem acompanhar, sem conversar com o educativo, e eu fui no Museu Britânico, na sala do Parthenon. E eu tive um mix de sensações, assim. Foi bem interessante, primeiro porque, gente, como falei, né, eu sou formada em História, então vi aquele monte de mármore, assim, eu fiquei embasbacada. Depois eu comecei a ficar angustiada, porque eu fiquei olhando todo aquele friso, assim, tá tudo lá no Museu Britânico. E aí eu fiquei me questionando, gente, o que sobrou lá no Parthenon? O que sobrou na Grécia? Ficou o quê? Tá tudo aqui, só sobrou o esqueletinho lá do prédio, né, da edificação, enfim. E aí eu fiquei muito questionando isso e comecei também a pensar, e é uma coisa que eu faço desde então, quando eu entro numa exposição, é pensar o que é que não está exposto. Porque se alguém escolheu o que deveria ser mostrado, também escolheu o que não deveria. Então, uma coisa para a gente começar a pensar. Isso também é entender o espaço expositivo como mediador. Tá? Eu queria falar que a gente está focando bastante na figura da pessoa, do profissional da educação, né? Então, o mediador e a mediadora. Mas dentro de um museu, dentro de uma instituição cultural, a gente tem muitos dispositivos de mediação. A exposição em si ela já é uma mediação. Quando alguém cria uma exposição, quando alguém monta essa exposição, ela tem uma ideia, ela tem um conceito, ela tem algum objetivo e seleciona obras e cria aquela visualidade, vamos colocar essa palavra bacana assim, né, da gente pensar a exposição. Uma exposição, seja num museu, seja num centro cultural, ela tem uma visualidade que comunica uma ideia. Então ela já é uma mediação da ideia de alguém com o público, certo? A gente também tem nas exposições vários outros dispositivos. A gente tem texto de parede, tem as legendas das obras, a gente tem, muitas tem audioguia. Audioguia também é um dispositivo de mediação. A gente tem como que fala? Panfleto, catálogo, tudo isso são dispositivos de mediação, né? Que são o quê? Informativos. Eu queria citar um outro autor aqui, que vai aparecer aqui escrito também, o Bernard Darras. Ele fala sobre duas abordagens para a gente pensar a mediação em espaços culturais. A primeira, ele denomina como abordagem diretiva. Que é isso? Você entra lá no museu, tem um texto de parede, ou às vezes tem até os aparatos eletrônicos hoje em dia, né, que você pode mexer e tal, que te conta sobre aquele artista, sobre aquele tema que está exposto, ela te informa. A legenda é uma informação, o audioguia, quando tem, né, ele vai dando informações. Isso é o que o Darras chama de mediação diretiva. Tem uma segunda abordagem de mediação que o Bernard Darras ele chama de construtivista, e ele diz o seguinte, abre aspas: a segunda abordagem da mediação é construtivista. Por diversos meios interrogativos, problemáticos, práticos e interativos, ela contribui para o surgimento da construção de um ou vários processos interpretativos pelo destinatário da mediação. Fecha aspas.
Assim, a gente tem também dispositivos de mediação que colaboram com isso. Por exemplo, quando em algumas instituições culturais você tem tablet ou mesmo às vezes junto da legenda da obra tem um QR Code que você pode apontar o celular e aí você consegue pesquisar mais sobre aquilo, né? Então esses dispositivos, principalmente os aparatos eletrônicos, assim, eles trabalham nesse sentido de que você vá além daquilo que está lá. Você tem uma outra relação com aquela exposição, com aquelas obras que só da recepção, né? A recepção das imagens. Você pode dialogar de alguma forma. Mas, para além dos dispositivos, eu queria trazer agora, de novo, a figura do profissional da mediação, né? Do educador, da educadora. Então, a gente tem na figura desse educador, educadora que trabalha com mediação, é a construção, é a provocação, a articulação, as relações, toda a reflexão que se pode propor a partir daquilo que está exibido ali, né? Para além de ser o guia, né? O mediador, ele não é um guia. O guia tem um audioguia. Não que dar informações seja um problema. A questão é, quando a gente pensa em mediação cultural, que horas que essa informação ela é útil, ela é importante e ela vai contribuir para uma experiência significativa e crítica, né? Eu estou lidando com que pessoas? Eu estou lidando com crianças de 6 anos, dentro de um museu, vamos pensar, um museu biográfico, por exemplo, o Museu Lazar Segal. Aí essas crianças de 6 anos estão ali e eu vou contar a história do Lazar Segal, que ele veio para o Brasil no início do século XX. Essas crianças nem sabem quando é o século XX. Então, são coisas que não fazem sentido, informação pela informação, né? Então, trazer a informação é importante, mas refletir quando ela vai ser importante, quando que ela vai ampliar a camada de leitura daquela exposição, quando que essa informação vai produzir, ajudar, né, colaborar na produção de mais conhecimento sobre aquilo. Lembra da rotatória? Então, o mediador e a mediadora está nessa rotatória entendendo que todos os outros elementos ali da rotatória, a obra de arte, a exposição, a instituição, o público, diversos públicos, eles se movimentam nessa rotatória. E esse mediador também. Ele se movimenta e vai tentando fazer um diálogo entre tudo isso. Lembrando que a gente está falando, a obra de arte está ali, mas as pessoas envolvidas são pessoas, né? Outras coisas interferem aí. Quem são essas pessoas? Vou contar um outro. Eu sou cheia de contar causa, né? Mas é porque é muito tempo trabalhando com mediação, a gente tem muito causa para contar. Uma vez eu trabalhava numa exposição de aquarelas, pensa aquarela, né? Era tudo muito leve na exposição, eram obras do Michel Folon e tinham inclusive ilustrações que ele fez, né? Eram todas muito singelas, assim, era tudo muito poético e leve. E aí a gente estava numa instituição cultural, num bairro de classe alta em São Paulo, e recebíamos ônibus escolares de vários lugares. E a gente estava, eu e 2 colegas, eu era mediadora ali naquele momento, esperando uma escola chegar. A escola atrasou um pouco, a gente estava lá esperando, as outras escolas foram entrando e a gente lá esperando essa escola. Quando essa escola chegou, era um ônibus, né, um ônibus que trouxe alunos, adolescentes, ensino médio, ali, 2º ano, que veio da periferia. E a polícia parou o ônibus. Sabe, adolescente saindo da escola para uma excursão? Eles deviam estar gritando no ônibus, gente. Todo mundo aqui já foi adolescente, sabe como é que é, né? Motorista, olha a pista. Acho que nem cantam mais isso hoje em dia, mas enfim, eles deviam estar causando, a polícia parou. E eles vinham de uma periferia bem distante, zona sul, assim, bem extremo sul de São Paulo. A gente sabe por que a polícia parou, né? Mesmo. E eles também perceberam. Quando eles chegaram naquela
instituição super ostensiva, num bairro super elitista, eles estavam muito nervosos e com razão. Nunca tirei a razão desses meninos. E eles estavam nervosos e questionadores. E aí eu e minhas duas colegas, assim, a gente se olhou e falou: como é que a gente mostra aquarelas bonitas para essas crianças que estão com sangue nos olhos? Aí a gente parou rapidamente, assim, né? Falando, bom, vamos fazer uma prática com eles, porque isso também é assunto da mediação. Práticas que a gente consegue fazer no espaço expositivo. A gente trouxe o assunto, porque eles queriam falar que eles tinham sofrido racismo por parte da polícia, que tinha parado o ônibus só porque era da periferia, eles queriam falar. Aí a gente juntou, né, cada uma pegou um grupo pequeno, porque era uma turma de 45, cada uma pegou 15, assim, mais ou menos. Como a exposição tinha uma parte da exposição que falava de ilustração de livros de poesia e tal, a gente pediu para que eles criassem ilustrações. A gente tinha o material para fazer isso, né? Era um museu que a gente tinha os recursos, né? Então a gente tinha o material para eles fazerem desenho e tal. Então a gente pediu que o grupo criasse a história do que eles quisessem, obviamente que eles acabaram contando o trajeto, né? Mas eles podiam criar qualquer história e ilustrar. Só que essa história, como a ilustração era da exposição, né? As obras da exposição falavam de ilustração em livros de poesia, a gente sugeriu que eles criassem poesia a partir do que eles tinham experienciado e que essa ilustração dialogasse com essa poesia que eles criaram. Assim, teve vários tipos de escrita, né? Não só poética, mas a gente chegou numa parte de um assunto da exposição, que é a ilustração, sem virar para eles, sem apaziguar, sem virar e falar assim: ah, vocês passaram por isso? Que pena, agora esquece isso e vamos ver essas aquarelas aqui, muito bonitas. Não, a gente trouxe esse assunto, trouxe o assunto da exposição, trouxe o nervosismo que eles estavam, trouxe a nossa insegurança, porque a gente como mediadora ali naquele momento ficou insegura também de como lidar com isso. A gente trouxe a instituição, a gente trouxe tudo, jogamos ali e eles criaram histórias, eles criaram música, eles criaram poesia, eles criaram ilustração. Depois disso tudo, a gente conseguiu passar parte da exposição com eles para eles perceberem que o trabalho daquele artista, apesar de ser outra temática, conversava com o trabalho que eles tinham feito, né? Isso foi muito rico no processo de uma aprendizagem significativa naquele espaço, com aquelas pessoas que tinham sofrido uma violência antes, né? Então acho que isso é uma história que fala muito sobre pensar as ações de mediação em espaços de cultura. Bom, enfim, acho que rapidamente, brevemente, consegui trazer um pouco dessa ideia de mediação cultural, pensar na mediação cultural relacionada à educação, seja educação escolar, mas principalmente, que é o foco aqui, né, pensar na mediação cultural em instituições culturais e museus, para além da ideia de ponte e de apaziguamento. Tem um outro autor também que eu vou trazer aqui, que eu gosto bastante, que é o Jacques Rancière, que ele fala sobre dissenso, criar dissenso, né? Então, a gente pode estar diante de uma obra de arte dentro de um museu e todo mundo, vamos pegar imagina uma obra de arte que você gosta muito. Eu não quero nem colocar aqui, porque eu quero que você imagine. Pense numa obra de arte que você gosta muito. A gente pode chegar numa exposição, essa obra tá lá, e todo mundo concordar que ela é uma obra de arte significativa, que ela é bonita, que ela é interessante, que o artista também é bastante importante para a história. A gente pode concordar com tudo isso.
Aí, de repente, alguém levanta um questionamento. Mas por quê? Ou é mesmo? Ou por que essa e não aquela? Esse dissenso não é uma... Esse dissenso é uma provocação que ela não é só para causar, vamos dizer assim, mas é para, de repente, você olhar de novo para aquela obra. Olhar com outro olhar. Olhar mais uma vez. Que outras experiências você se permite ter, né? Outras experiências estéticas você se permite ter com aquela obra que você já conhece, que você sempre gostou, enfim. Esse dissenso que faz a gente olhar de novo, né? Uma outra ação da mediação é isso. Ah, já vi essa pintura. Não, olha direito. É isso mesmo? Você viu? Você tem certeza? Né? Então, esse olhar novamente, parar para olhar, ter o tempo, ter um pensamento reflexivo sobre isso, tudo isso são práticas que a gente acha bem importante trabalhar quando faz mediação cultural, seja na escola ou seja em espaços culturais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Pode comentar aí o que vocês acham, que outras experiências vocês têm com mediação cultural. E se vocês clicarem na descrição do vídeo, vocês vão ver os autores e autoras que eu citei aqui e mais alguns outros para aumentar aí o repertório sobre mediação cultural. É isso, obrigada. Vitor E aí, Delboni. curtiu? Deixe sua pergunta ou seu comentário que a gente te responde. Obrigado. Um projeto realizado pela Polo Cultural Educação e Arte, produção Instituto Artium de Cultura, apoio Alelo.